mais 600 para somar aos 2000 e tantos em que hoje vivemos, que lá bem longe, muito longe, a Índia ainda não se chamava Índia e era o Império Gupta o dono daquelas terras. Os senhores que as governavam ocupavam-se a defendê-las e aumentá-las, como era costume nesses tempos. Vivia-se em paz entre as batalhas e os guerreiros, que eram muitos e não sabiam de outro ofício, precisavam de entreter-se, mas sem deixar que o seu espírito amolecesse, nem que os tempos dóceis fizessem esmorecer o raciocínio com que preparavam as estratégias que tantas vitórias lhes traziam. Inventaram, então, um jogo que tão apaixonante se tornava que o tempo de lazer para eles passava a galope como os seus corceios, tal a concentração que lhes exigia para imaginarem novas táticas num pequeno tabuleiro onde reviviam as emoções do campo de batalha. Na sua língua, o sânscrito, o jogo chamava-se Chaturanga, que em português quer dizer 4 divisões, porque sobre esse tabuleiro tinham 4 conjuntos de peças que replicavam os seus exércitos. Os soldados a pé, os cavalos, os elefantes e os carros. O jogo tornou-se tão popular que dali rapidamente chegou ao Afeganistão e à Pérsia. Na Pérsia, a sua fama cresceu ao ponto de fazer parte da educação dos príncipes e sofreu algumas transformações, a começar pelo nome. De Chaturanga passou a Chatrang, de Chatrang a Shatranj, e as suas regras foram desenvolvidas. Sendo as palavras persas para monarca os termos Shah, que significa rei, e Sheikh, que significa senhor, quando no tabuleiro o rei estava a ser atacado e não podia mover-se, os jogadores clamavam Shahmat ou Sheikhmat, o que quer dizer o rei está sem defesa, e que deu origem ao termo Checkmate, que todos conhecemos. Da Pérsia, o jogo chegou ao mundo árabe e com este à Península Ibérica no século X. O seu nome, Shatranj, passou a ser pronunciado Chatrech, que deu origem a ajedrez em espanhol, a xadrez em português. Agora, na Europa, o xadrez tornou-se uma moda, sofreu novas alterações tanto nos nomes como no movimento das peças. No manuscrito do século XIII, chamado Libro de los Juegos, encontram-se as explicações sobre todas as suas regras, bem como os novos nomes dados às peças. O rei continuava a chamar-se rei. O conselheiro passava a ser a rainha. Desaparecia o elefante para dar lugar ao bispo. O cavalo dava lugar ao cavaleiro. E o carro passava a ser a torre. O soldado passava a chamar-se peão. No século XIX, o xadrez deixa de restringir-se aos salões e aos tempos de lazer. Torna-se num desporto com regras definidas. O primeiro torneio internacional realiza-se em Londres em 1851. É, portanto, um jogo cheio de história, que há mais de 2.600 anos tem acompanhado a história dos homens. Também tem dado origem a muitas lendas. Conta-se que certo dia, o embaixador do rei da Índia chegou à corte do rei Khusro, na Pérsia. Trocaram entre si muitas mesuras e cortesias, qual delas mais sofisticadas umas do que as outras, como era o uso da boa educação das cortes do Oriente. Então, o embaixador apresentou ao rei os presentes riquíssimos que lhe trazia. Entre as muitas maravilhas, encontrava-se um tabuleiro muito trabalhado, com várias peças esculpidas em ébano e em marfim. Quando o rei Khusro se deteve para o ver, o embaixador lançou-lhe um desafio. Ó grande rei, reúne todos os sábios do teu reino e pede-lhes que resolvam os mistérios deste jogo. Se o conseguirem, o meu amo, o rei de Inde, vai-te reconhecer como suzerano e pagar-te um tributo. Mas caso não conseguirem ser bem-sucedidos, isto demonstrará que o intelecto dos persas é inferior ao nosso e será o rei de Inde a exigir-te tributo. O rei aceitou o desafio. Mandou chamar os homens de brinco que frequentavam a sua corte e, passado um dia e uma noite, um deles, o Zurbomir, resolveu o mistério para a grande felicidade do soberano, que o recompensou abundantemente. Mas o rei Khusro ficou muito intrigado e quis saber qual era a origem daquele jogo que quase lhe tinha valido o trono e a coroa. Então contaram-lhe. Havia muitos anos, um sábio Brahman e um pobre matemático chamado Sissa quis mostrar ao rei do seu povo a sua mais recente invenção. O soberano ficou tão deliciado com ela que lhe disse: Sissa, grande é o teu invento, grande a minha satisfação. Mereces o melhor dos prémios. Diz-me o que queres como recompensa, que eu isso te vou dar. Sissa
que era um homem não só muito inteligente, mas também muito esperto, respondeu: "Oh, meu senhor e rei, estás certo do teu favor?" O rei, quase incomodado, retorquiu: "Mas se tu disse, Cissa, duvidas da palavra real?" E então Cissa disse ao rei que pretendia receber apenas 1 grão de arroz na primeira casa do tabuleiro, 2 grãos na segunda, 4 na terceira, 8 na quarta e assim por diante, sempre duplicando os grãos de cada casa até à 64ª. O rei, que de aritmética muito pouco sabia, considerou o pedido muito fácil de aceitar e quase se ofendeu, pensando que não fazia jus à riqueza da sua corte. Então mandou chamar o tesoureiro para que contasse os grãos e satisfizesse o pedido do inventor. Quando, passada uma semana, o tesoureiro ainda não tinha terminado a sua tarefa, o rei foi perguntar-lhe o que é que o atrasava. O tesoureiro, muito pálido, muito a tremer, disse-lhe então o resultado dos seus cálculos, explicando-lhe que se seguisse as instruções de Cissa de duplicar em cada casa o número de grãos de arroz da casa anterior, não chegaria toda a produção de arroz de vários anos de todo o seu reino para que o rei pudesse cumprir a sua promessa. E foi assim que o sábio próprio Cissa se tornou rei. Conta a tradição que o rei Khosrou da Pérsia, ao ouvir isto, se tornou num ótimo jogador de xadrez, passou o resto da vida a estudar matemática e nunca perguntou a nenhum súbdito seu que recompensa quereria. Boa tarde, Pombal!